flexibilizar, a gente consegue a retirada ou a devolução em Portugal e devolvendo ou retirando em outro país também, que daí a gente consegue estender, ele faz os 175 dias, tá bom? Tem a vantagem de ser um carro zero, então ele vai ter o modelo que ele contratou, no combustível e no câmbio que ele contratou, 0 km. Como se fosse uma compra mesmo. Ele vai vir com documento, vai ser emplacado tudo no nome do passageiro, tá bom? Com todas as taxas e o seguro do veículo também incluso. Deixa eu pegar aqui. X, consegue trocar o slide para mim, por favor? Desculpa, estou passando aqui. Perdão. E quem pode alugar o leasing? Pode ser a partir de 18 anos, tem que ter a CNH definitiva já, e, como a gente falou anteriormente, residir fora da União Europeia. E, assim, não pode exercer nenhuma atividade remunerada no período que tiver com leasing. Tem uma exceção para estudante, estagiário ou jornalista, mas isso a gente precisa de uma documentação especializada para poder comprovar, aí sim a gente consegue estender o período do leasing para 1 ano. Deixa eu trocar aqui. Passando, é que o nosso slide ele tem um pouquinho de delay, então acaba atrasando um pouquinho quando desculpa, você fala, gente. eu vou saber, imagina, não tem problema. Mas talvez eu possa te passar também o comando do... Posso deixar, eu vou passando para você aqui. Não, acho que é tranquilo, melhor. Sem problemas. Eu estou em outras, vendo as perguntas. Gente, vocês podem mandar perguntas aqui no chat, tá? Desculpa, eu esqueci de falar. A Raquel Stefanelli, que é a nossa coordenadora de atendimento, ela está online e está respondendo todas as perguntas aqui, dúvidas. E no final da nossa apresentação, a gente também vai fazer, tentar responder todas as perguntas e dúvidas aqui de vocês, tá? Pode continuar, Léo, desculpa. Obrigada, Tim. Imagina. E como que funciona esse pedido de reserva? A gente vai estar sempre em contato com vocês para verificar a disponibilidade dos modelos do carro que vocês precisam. O que vocês precisam mandar para mim? A gente faz toda essa tratativa por e-mail, eu dou todo o suporte também por telefone, mas para ter documentado certinho, a gente vai precisar te mandar uma ficha de reserva. O passageiro vai colocar os dados dele lá e vai me entregar junto com a cópia da CNH e do passaporte. Lembrando que o passaporte tem que ter a validade 6 meses após a devolução do leasing, tá bom? Eu recebendo essa ficha, a gente já entra em contato com a Peugeot, já peço direto no sistema deles. Geralmente, eles demoram para me confirmar o modelo em 24 horas, tá bom? Mas a gente consegue um prazo antes se a gente fizer nos primeiros horários do dia, por causa do fuso horário com a França. Confirmando o carro, eu monto para vocês toda a documentação necessária. Então, vai o contrato, vai as autorizações de débitos, documentos necessários para a retirada do veículo lá. Por exemplo, se for em Portugal, ele vai precisar de uma guia específica para poder circular dentro do país. Essa guia precisa ser reconhecida em firma e a gente precisa receber depois essa guia original para anexar no voucher, tá bom? Se ele for, por exemplo, um europeu que reside aqui no Brasil, nós precisaremos de um termo de compromisso de retorno para garantir que ele vai voltar para cá depois que o leasing encerrar o contrato, tá bom? Aí esses documentos específicos a gente vai montando caso a caso, dependendo da localidade que você vai retirar o leasing, tá bom? Terminamos de montar os carros solicitados, a gente confirmou o pagamento, lembrando que o pagamento ele é feito da seguinte forma: a gente faz uma 40% de entrada e o saldo em até 3 vezes sem juros. Caso o pagamento seja à vista, tem um desconto de 5%, tá bom? Recebemos esse pagamento no câmbio do dia. Após a confirmação, eu comunico vocês que o cartão aprovou, está tudo certinho, tá bom? Tudo vai documentado. E 30 dias antes da retirada do veículo, eu mando para vocês o voucher via correio. Então, aí vem a importância da documentação que a gente falou agora há pouco. Após a conferência de todos os documentos, vocês vão me mandar também a versão física deles por correio. Aqui eu carimbo, assino e mando para a Peugeot e monto o voucher físico de vocês. Aí a gente já consegue mandar para o parceiro todos os documentos que ele precisa para retirar lá. Uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, que é importante falar sobre o leasing, porque às vezes a palavra leasing pode acabar confundindo, né, Léo, algumas pessoas, porque na verdade Sim, é uma locação. É que na Europa a palavra leasing é um pouquinho diferente do Brasil, é um contrato de aquisição, né, de um modelo em seu nome, mas não é seu, é apenas um aluguel mesmo. Não se paga pelo carro inteiro, né? Que nem aqui no Brasil. Se paga pelo período de uso,
mas o carro sai em seu nome, com documentação no seu nome. É um programa que a Peugeot lançou no mundo inteiro, somente para turistas. E, por curiosidade, quando o carro ele é devolvido, ele passa por uma revisão e depois ele é revendido como seminovo e com impostos bem mais baratos, né, na Europa. Então, realmente, isso é bem curioso e eu queria compartilhar com vocês como é que é e por que é chamado por leasing Peugeot. Muitas vezes nossa comunicação vai como aluguel de veículo 0 km na Europa ou como leasing Peugeot mesmo. Tá? Perfeito, Gi. Passando aqui a nossa apresentação. Perfeito, obrigado, Gi. Esses são os locais que a gente tem de retirada e de devolução. Aqui vocês podem notar que tem duas colorações na onde que a gente selecionou. Dentro da França, os carros eles são isentos de taxa de retirada e devolução. Tanto que aqui a gente destacou em verde justamente para ver, porque aqui é um local que a gente tem mais locais, tanto nos aeroportos quanto em lojas espalhadas pela cidade, na França toda. Fora da França, em cada país há uma taxa de retirada e de devolução, que aí isso tem que ser consultado na hora da reserva. Por exemplo, em Portugal, são 250 euros para retirar, 250 para devolver. Em Amsterdã é 200, isso vai variar, entendeu? Aí assim que a gente for fazer o pedido, for confirmar, tudo isso vai para você na cotação e eu consigo discriminar certinho, detalhadamente. Léo, eu vou só explicar aqui rapidamente por que é cobrado essa taxa de retirada e devolução. Porque, na verdade, o carro ele é zero. Tá? Ninguém dirige o carro. Neste caso, o carro ele vai numa cegonha, caso você peça para retirar em um determinado local, e você teoricamente, tira até o plástico do banco, vamos dizer assim. Por esse motivo, tem-se essa taxa. Na França, eles não cobram, porque a Peugeot fica localizada na França, mas nas demais regiões, eles cobram essa taxa de devolução e retirada. Isso vai de acordo com o local onde você for retirar. Né? E importante comentar aqui também é explicar como que é o procedimento de entrega do carro, né? Porque o cliente não retira uma loja no aeroporto, é diferente. É como se fosse uma concessionária, né? Onde você vai retirar o seu carro zero na concessionária. Então, você pode explicar esse claro, passo a passo de como de fato é retirado, onde o cliente, como é passada a informação da Qualitus para o cliente com antecedência, como ele pode proceder ao chegar no aeroporto. Esse lado acho que é bem importante. Sim, entrou, é muito importante. Já ia até comentar sobre isso assim, nos slides mais abaixo. Como que funciona? Na ficha de solicitação de reserva, a gente pede para o passageiro, se ele já tiver, informar o horário de voo dele, que ele vai chegar no local de retirada do carro. Esse horário de voo serve para a gente deixar já alinhado com o funcionário da Peugeot, para ele já ficar a posto na hora que o passageiro chegar, eles combinarem o local para poderem se encontrar no aeroporto e esse funcionário levar o passageiro e a família dele até a concessionária no local de retirada. Então, funciona assim. O passageiro chegou, por exemplo, lá em Paris, Charles de Gaulle, ele desembarcou, pegou as bagagens tudo certinho, liga para o número que vai no voucher, que a gente informa da loja da Peugeot, o funcionário vai marcar o ponto de encontro ali dentro do aeroporto mesmo e vai pegar a família do passageiro e levar até o local de retirada, no caso na concessionária da Peugeot. No processo de devolução, o passageiro vai precisar ligar nesse mesmo número com 4 dias de antecedência, para justamente já deixar programado, porque às vezes o passageiro pode pegar um voo de madrugada, um voo mais extenso, e como a Peugeot tem esse serviço 24 horas, ela precisa já deixar um funcionário já preparado para poder receber o passageiro na hora da devolução e agendar esse transfer até o aeroporto para eles pegarem o voo de volta. Isso aí, Chico. Ótimo, eu antecipei um pouquinho uns slides aí. Desculpa. Tranquilo, que é isso. Prontinho, a gente já falou da parte da documentação, de como que funciona a retirada, a devolução, e agora referente ao processo mesmo. O que ele vai precisar? O voucher, que a gente vai te mandar por correio, e o passaporte. Daí ele tem que apresentar o passaporte original, tá bom? E lá ele vai receber as 2 chaves do veículo, a titular e a reserva, o cartão-chave dele, o certificado de registro e de licenciamento, a pólice do seguro, que a gente vai falar mais detalhado mais para frente, e as especificações do veículo. E que nem a Chico falou, quando ele devolve, vai ser feita a revisão e o carro passa a ser comercializado como seminovo, entendeu? Ali dentro da França mesmo. Já teve caso assim, Léo, o passageiro ele pode comprar o próprio carro
quando ele encerrar o contrato de leasing, se ele quiser comprar e deixar o carro e ficar com o carro lá na Europa, ele pode. Ele pode também. Esse processo é todo feito lá na França, justamente com a Peugeot diretamente, mas o valor do leasing que ele paga aqui para a gente já é abatido do valor da compra final do carro. Então ele já tem esse descontinho aí também. Bacana, Léo, que você já respondeu isso, porque já tem uma pergunta sobre isso. Uma outra dúvida que surgiu aqui também, uma outra pessoa pode dirigir o carro? No caso, um familiar que esteja na viagem junto? Pode, contanto que seja marido ou esposa ou parente de primeiro grau. E aí isso consiste ou o pai e a mãe do titular ou os filhos do titular. Irmão, tio, cunhado, não consegue conduzir, entendeu? Aí se acontecer alguma coisa, algum acidente, algum sinistro, o seguro não vai cobrir. Perfeito, tá joia. Perfeito. Aí, assim, o veículo, ele vai com o mínimo de combustível, justamente para você conseguir chegar num posto e fazer o abastecimento. Então, ele vai de 10 a 15 litros, dependendo da distância da concessionária até o posto de gasolina, tá bom? Não é necessário devolver ele com tanque cheio, como a gente faz com o aluguel de carro comum, tá bom? Você pode devolver ele também na reserva ou com a quantidade que tiver dentro do tanque. Não é cobrada taxa adicional. Outra coisa que é importante lembrar que eu esqueci de colocar no slide, dá para a gente incluir sim o tanque cheio aqui para o passageiro, caso ele solicite. Se eu não me engano, sai em cerca de 135 euros, mas eu confirmo para vocês direitinho, tá bom? Aí a gente consegue, caso ele já queira ter essa comodidade, tá bom? Ele já vai com o tanque cheio direto da concessionária. Prontinho, que carregou agora para mim, gente, desculpa. A devolução foi daquela forma que a gente conversou. Ele liga para aquele número que vai no voucher da concessionária. 4 dias antes, agenda o horário certinho que ele quer entregar. Chegou lá, o funcionário da Peugeot vai receber o veículo e encaminhar junto com a família dele dentro do transfer para o aeroporto. O legal aqui é que assim, não existe aquele história de modelo similar, né? Como acontece no aluguel de carro comum. Você vai saber o que você de fato contratou com antecedência desde o Brasil. Então, você vai saber que tipo de carro você quer, o modelo, o tipo de combustível, o câmbio, tudo igualzinho como você contratou. Não existe nenhuma surpresinha aí no final. E você não vai ter surpresa nenhuma no valor, porque você já vai sair daqui do Brasil com todas as taxas, todos os impostos inclusos. Lá você não vai precisar pagar nada mais. Tudo que é obrigatório, a gente já inclui aqui no serviço de leasing. E assim, e lá, por exemplo, caso você queira uma cobertura adicional, algum item opcional no carro, aí você consegue adicionar. Não é obrigatório, porque a gente já garante aqui para vocês todas as cláusulas e os itens que os países exigem. Perfeito, exatamente. Alterações Como alterar a data, né, Léo, e local de devolução? Conta um pouquinho para a gente dessa parte. Como funciona? Se o passageiro já tiver com o leasing lá, ligar para você, gente, precisa alterar, não sei como fazer. O procedimento é muito simples também. Ele precisa agendar essa mudança no mesmo prazo de devolução, ligar 4 dias antes no local que ele quer fazer essa devolução. Por exemplo, ele está em Paris e quer devolver em Portugal. A gente fornece o telefone para vocês da concessionária de Portugal, ele entra em contato, verifica a disponibilidade do dia dos horários e agenda essa devolução, tá bom? Sem problema nenhum. Por exemplo, eu quero estender o meu período de leasing. Estou com um contrato de 30, eu quero ficar mais 20 dias. Esse procedimento também tem que ser feito através de lá, porque a partir do momento que o passageiro retira o carro, nosso sistema ele não deixa fazer qualquer alteração, tá bom? Tem que ser feito tudo por lá, justamente para seguir as regras e as legislações da Europa. Ele vai entrar em contato com a Peugeot e fazer esse cálculo de quantos dias a mais ele vai ficar, como que vai funcionar, porque além da diária tem o seguro incluso também, para ele poder ter essa cobertura completa. É importante que o passageiro tenha em mãos o cartão de crédito internacional para pagamento dessas diárias, ou dinheiro mesmo em espécie para poder fazer esse depósito, essa transferência, como ele preferir, tá bom? É importante eu falar também que assim, os valores das diárias extras lá, ele é mais alto do que aqui. Porque aqui a gente já tem essa condição de lease, então quanto mais antecedência, como a gente programar, mais barato ele vai pagar. Se ele for estender lá, por um exemplo assim só, a diária extra do modelo X é 31 euros, lá ele vai pagar cerca de 50, 60 euros. Então é um valor um pouquinho mais
mais diferenciado. Mas de Léo, resto, aproveitando procedimento é esse super tema que tranquilo você... também. Desculpa. Aproveitando esse tema que você falou de diária, valores de Uhum. diária, né? O que acontece? Sim, Quando o passageiro reserva aquele contrato mínimo, que é de 21 dias, e ele resolve pegar mais tempo, né? Que pode pegar até 175 dias, com exceção de Portugal, que é 90. que Quanto é mais 90 tempo ele mesmo. passa com o veículo, mais barato por dia essa diária fica, né? Existe uma tabela aí para ser Exatamente. calculada, certo? Então, quanto mais tempo ele Isso fica, mesmo. mais barato vai ficando o veículo. Isso, Estou isso mesmo. E correta? assim, se a gente. Tá certíssimo, X, 100%. Se a gente for deixar para fazer. Ah, lá ele não tem 100% de certeza, lá ele decide. Ele tem que estar ciente que lá esse valor dessa diária vai ser diferente. Entendeu? A gente Sim, já tem que como deixar você ele comentou. alinhado para não ter surpresa. Isso aí. Isso, é melhor fazer com antecedência, né? Mas, enfim, se acontecer algum imprevisto, tiver Uhum. que fazer lá, vai ser um valor diferente mesmo, porque por aqui sai mais barato. E Tem assim, mais uma. se Ah, ele desculpa. precisar devolver o carro antes, a Peugeot também realiza esse cálculo, é reembolsada as diárias extras, com exceção do seguro e das taxas, tá bom? E ela consegue fazer essa devolução, caso o passageiro precise, tá bom? Caso ele precise devolver antecipadamente. Esse procedimento acontece e é comum. Tá. Se o cliente solicitar o carro para ser entregue em outro local, isso é possível ou somente nos pontos de entrega mesmo da Peugeot? Tem que ser Teve uma pergunta somente nos sobre pontos de isso. entrega da Peugeot. Tá, perfeito. Ok, vou passar aqui o slide. É que a Peugeot ainda não tem aquele serviço de buscar junto com o condutor. Então, a gente precisa realmente entregar nos pontos autorizados mesmo, nas concessionárias parceiras da Peugeot, tá bom? Léo, uma outra coisa, mas eu acho que talvez esteja em algum dos slides aqui, talvez eu me antecipe. Sim. Existe algum país, ou enfim, que não autoriza a entrada do carro? Eu sei que tem. José, eu vi que você fez essa pergunta, José Luiz. Existe sim algumas restrições onde o seguro não vai estar incluído, e aí é por conta de risco sua. Aí a gente vai falar, acho Isso, que do tem um slide falando passageiro. sobre isso, mais para frente, né? Daqui a pouco a gente comenta Existem sobre essa alguns países também já pegando esse gatilho da gancho, China, né? que, por exemplo, não circula carro a diesel. Entendeu? Por causa da lei do país mesmo. Então, a gente precisa ver certinho o roteiro que o passageiro quer fazer para poder oferecer para ele ou um carro elétrico ou um carro a gasolina, justamente para ele não ter essa surpresa, porque se ele entrar no país, ele não vai conseguir prosseguir, entendeu? Aí a gente já evita essa frustração antes dele fazer esse processo. Perfeito, Léo. Ok? Aí, referente ao seguro, que nem a gente falou lá no comecinho, que ele também está incluso no valor, ele é um seguro completo, com pneu, vidro, furto, roubo, incêndio, e ele vale também para o condutor e para os parentes de primeiro grau que estiverem conduzindo o veículo, e ele não tem franquia, tá bom? Ele é válido pelo período integral do leasing, e assim, ele tem serviço de assistência 24 horas, tá bom? Todo o local que ele for, dentro dos países permitidos pela Peugeot, que nem a gente vai entrar no slide ali mais para frente, ele vai ter esse serviço de assistência e assim que ele entrar em contato com o canal de comunicação que vai no voucher, vai ser direcionado para ele o mais próximo da localização do passageiro, tá bom? E ele tem assistência em português também. Agora a Aqui, gente como a vai gente... entrar no as informações dos países com cobertura, né, do seguro, Isso aí. cobertos pelo seguro do leasing Peugeot. Conta um pouquinho para a gente, Léo. Então, a gente tem uma lista extensa, até tá falta bastante país, mas assim, a cobertura dele é boa. Dá para ele fazer um roteiro muito legal, porque ele pega que a maioria dos países a gente consegue fazer esse trânsito. A única coisa que a gente precisa se atentar mesmo é nesses países que o combustível é um problema, tá bom? Aí, além dele não conseguir entrar, se entrar, o seguro não cobre, tá bom? Aí o passageiro vai precisar arcar com sinistro caso ocorra, tá bom? Agora conta para a gente aí Ok. quais os modelos que mais saem, né, que mais tem realmente Muito solicitação de bom, leasing Shane. aqui e qual que é a vantagem de cada um deles. Rapidamente, assim, A só gente para a gente vai passar por cima dos modelos, comentar. porque Lembrando,
Lembrando que o modelo é novo, muitas vezes nem chegou no Brasil esse modelo. Então, é sempre um Isso, carro bem lembrado. para fazer Do ano, meio que inclusive. fazer um test drive, caso você tenha interesse posteriormente em comprá-lo, né? Perfeito. A Chi falou é muito importante. É sempre o carro do ano. Por exemplo, eu vou pegar um carro em dezembro de 2020, ele vai ser um modelo 2020. Por janeiro de 2021 vai vir um modelo 2021. Os modelos de veículo vai variar bastante de acordo com a necessidade do seu passageiro. Por exemplo, eu quero um carro mais compacto, porque eu vou sozinho, ou só eu mais uma pessoa, não preciso de tanto espaço no porta-malas, o combustível também é indiferente, a gente consegue flexibilizar bastante, entendeu? Ou se vai ser uma viagem em família, a gente já sugere um carro maior, com uma capacidade de porta-malas maior também, justamente para ele ter essa comodidade, não sentir num carro apertado e poder viajar com conforto. Todos os carros da Peugeot, independente do modelo, vêm com freio ABS, airbag, direção assistida, o travamento central das portas, ar-condicionado, vidro e trava elétrica também, navegação por GPS, MP3 e o controle de velocidade e comando por voz e Bluetooth também, que essa função é nova. Independente do modelo, a gente consegue. E vamos falar um pouquinho dos modelos. Vamos lá. Seguindo nessa linha compacta, a gente tem os modelos 208 e 308, que é indicado para casal com no máximo uma criança, que se tem a capacidade do porta-malas ali entre 300 e 400 litros, um desses dois modelos. A gente tem tanto na versão automática quanto na versão manual, diesel ou gasolina, tá bom? O 208 tem a versão elétrica, que lançou esse ano, então a gente consegue oferecer também como uma opção para os passageiros. E temos o 2008. O 2008 já é um carro um pouquinho maior, ele já é considerado uma mini SUV, tem um porta-malas um pouquinho maior e é um carro mais alto. Então, se ele quer manter essa linha de uma viagem para 2 ou até 3 pessoas, esse carro é bom, que ele já garante um espaço um pouquinho maior para os passageiros. Lembrando aqui que esse tarifa que está aqui em euros é o valor do contrato no período mínimo, que é o de 21 dias. Tá? Então, se você pegar esse valor e dividir por 21, você vai saber o valor da diária dentro desse contrato de 21 dias. Passou 21, de 21, eu não lembro agora até quanto, se você puder. Tem a outra tarifa, quanto mais tempo, como eu falei, é mais barato, vai ficando mais barata a diária. E vai ficar um outro valor de 21 a quanto, Léo? Você lembra? Já De fica um valor 21 a diferenciado. 39 dias um valor X, de 41 dias até 79 diárias é outro valor um pouquinho mais baixo, e acima de 80 dias é uma diária mais reduzida. Perfeito. E aí, vocês podem, inclusive, pegar esse valor, dividir por 21, que é o mínimo, e, de repente, comparar com a locação de veículo comum e ver o quanto que vale a pena. E, realmente, a gente já fez esse cálculo e vale muito a pena. Sem contar que tem uma outra vantagem aí, que é a questão de você poder se sentir mais seguro pegando um carro novo, sem que alguém já tenha dirigido, sem precisar desinfectá-lo, né? Porque com a pandemia isso se tornou ainda mais importante, né, Léo? Então, tem esse ponto, além de todas as vantagens que a gente mencionou de ser um carro zero, modelo novo, que não chegou no Brasil, você contratando um modelo específico, não é nada de similar, como acontece com a locação comum, você tem um período aí mais longo e quanto mais tempo você passa, mais barato vai ficando, tá tudo incluído, não tem cobrança de nada quando você chega lá, não tem surpresa, né? Nenhum valor vai ser bloqueado, está tudo sem surpresa. No seu cartão anteriormente, você não precisa deixar uma calção, não tem que deixar cartão, então você já vai tranquilo que o modelo que você contratou também é o modelo que você vai retirar e que você já vai daqui, 100% do carro pago. Você já chega lá, é só retirar. Exatamente. E aí tem essa vantagem, né, de você estar com carro zero, sem nenhum problema, essa questão da pandemia, que se tornou algo, né, ainda mais essencial, exatamente. E aí tem essa assistência da Peugeot também, sem franquia, né, e o seguro já incluído. Só queria mencionar mais essa vantagem ainda, né, da questão da pandemia. Exato. Obrigado, Chim. Aqui, seguindo nos modelos, tem o 308 Station Wagon, o SW, e o modelo 508 é para quem já quer um carro com porta-malas maior, mas não quer abrir mão do sedã. Esse carro mais compridão mesmo,
é uma linha mais clássica, então ele vai manter a quantidade de passageiros 5, mas o porta-malas dele tem uma capacidade muito maior do que a versão anterior. Então aí a gente já pode recomendar para família de 4 pessoas, 5 pessoas, até que esse carro vai atender bem, tá bom? E só pegando o ponto que a Steve falou assim, o preço a partir de, por exemplo, aqui, 308 SW 1.553, aí é só a tarifa, tá bom? Dependendo da localização, a gente verifica a taxa, tudo certinho, e quando for fazer a reserva, a gente faz o cálculo do IRRF, tá bom? Esse é a partir do valor da tarifa, tá bom? Taxa de caso tenha de devolução e retirada, né? E caso tenha, o que a gente está considerando aqui a tarifa, Caso por exemplo, se for tenha. retirada na França, não vai ter, exatamente. Isso. Mas aí, se for na França, vocês não terão mais nenhum custo, Não, além de aí é caso isento, vai né? pagar Não, do imposto de remessa, né? perfeito, isso mesmo. Pode trocar? Os Aqui a gente já modelos. chegou nos carros maiores, que daí já vem a linha 3008, 5008 e a Rifter. A gente já entra no segmento de SUV com o 3008, já para quem quer um carro alto, um carro grande e com porta-malas bom também para a gente acomodar uma quantidade de bagagem para uma família de 4 pessoas. A gente consegue perfeitamente no 3008, cara, tranquilo, tá bom? O 5008 ele tem duas versões. Ele tem uma versão para 5 e para 7 passageiros. Conforme a gente for solicitar a versão para o passageiro, a capacidade do porta-malas ela vai alterar. Se ela for a versão de 5 pessoas, a capacidade do porta-malas sobe para 701 litros. Se for de 7, como vai subir os dois assentos traseiros, a capacidade cai para 165 litros. Então, se forem 7 pessoas e forem ficar um período mais extenso do que 21 dias, aí a gente tem que dar uma olhadinha mesmo para essa redução de bagagem, ou até mesmo ficar em 2 leases, em 2 carros, porque assim é a forma mais confortável do passageiro viajar. Que é muito importante a gente passar essa configuração do porta-malas para ele, porque não adianta o carro ter uma capacidade maior e a gente não informar que o porta-malas vai ser reduzido, tá bom? Quer falar alguma coisa, Chi? Eu quero sim. Léo, existe aquela promoção, não sei se no momento está vigente, de você diminuir, a gente entrou no slide de promoção, eu lembrei, de você, que o contrato de 21 dias tem um desconto e você paga por de 14 dias. Existe ainda essa promoção ou não mais? Esse ano não foi prorrogada essa promoção. Foi muito bom, Chico, que você entrou nesse ponto que eu esqueci de falar lá atrás. Se o passageiro quiser contratar um período menor que 21 dias, por exemplo, ele vai ficar 15 dias. A gente consegue fazer, só que não vai ter redução na tarifa. Ele vai pagar o valor cheio de 21 dias, com tudo certinho, mas ele vai poder devolver quando ele achar necessário, tá bom? É só para deixar esse ponto. Caso ele precise fazer essa devolução antecipada, pegar um período menor com lease, a gente consegue. Porém, o valor mínimo é de 21 dias, tá bom? Comenta para a gente, então, das promoções atuais, Léo. Perfeito. Essas promoções foram lançadas no finalzinho do ano passado. Aí chegou agora janeiro, a gente descobriu que elas foram prorrogadas e estão muito boas, porque isso dá uma diferença muito grande. Para retirada fora da França, dentro da França, perdão, a gente tem os modelos com gasolina, seja automático, seja manual, a gente consegue até 12 diárias cortesias, e nos modelos híbridos, 15 diárias cortesias. Lembrando que a gente precisa manter o padrão de mínimo de 21 dias. Aí funciona o seguinte, ele vai ficar 35 dias com leasing, a gente abate essas 12 diárias apenas, tá bom? A gente faz esse cálculo e manda para vocês, isso dentro da França. Fora da França, a gente consegue também essas diárias cortesias nesses dois modelos, no híbrido, diesel e gasolina, e a isenção de 100% das taxas de retirada e de devolução. Então, além do desconto das diárias cortesias, a gente tem também os descontos das taxas, que pode chegar de 200 a 500 euros esse desconto. Vou aproveitar aqui, porque tiveram algumas perguntas no nosso chat. A gente pode enviar mais perguntas aqui, tá? Se quiserem. Tem a Raquel que está respondendo online. E eu vou aproveitar algumas que já foram respondidas, porque pode também alguma outra pessoa ter a mesma dúvida. O Léo já tinha falado sobre a questão do GPS, sobre a questão dos acessórios. Você pode solicitar
os acessórios, pode comprar a parte, ou pode solicitar para a Peugeot os acessórios do carro, você compra, é seu, inclusive você pode levar para sua casa depois, tá? Com relação ao GPS, que foi mencionado aqui, todos os veículos já vêm com o GPS integrado ao painel, tá? Dos modelos de agora. E Sim, me perguntaram exatamente. também com relação à opção em português no GPS. E acho interessante mencionar para todos também sobre isso, né? O carro, você pode programar o painel no idioma da sua preferência, tá? Então, Isso, facilita bastante aí a viagem da família, né? perfeito. Eu tenho só mais uma questão também aqui, o Léo também mencionou no começo, mas é importante lembrar como é que é a forma de pagamento, né, desse leasing. Com relação à forma de pagamento, a Qualitus tem a própria forma de pagamento dela, que é feita em reais no Brasil, que é 40%, certo, Léo? Mas... Exatamente. Em até 3 vezes sem juros no cartão. A gente consegue fazer dessa Isso. forma. Caso o passageiro queira fazer o pagamento à vista, a gente consegue um desconto de 5% na tarifa. Certo. E não existe a possibilidade de pagar diretamente lá, né? Somente aqui no Brasil, certo? Infelizmente não, é tudo aqui no No Brasil, caso a de gente não Peugeot. consegue fazer. Porque a Justamente, gente não vem conseguimos. a gente, enfim, a gente tem os barcos, né, os navios, que, enfim, dá para pagar direto para a companhia. No caso do leasing, não, é diferente. Tá? Só para corrigir, Xi, perdão, são 4 vezes, é a entrada de 40% e o saldo em 4, perdão. Ah, sim. É que confunde com os nossos cruzeiros, né? Pois é verdade. Que é 40 mais Gente, 3 no caso do é leasing. 40 mais 3, e o leasing é 40 mais 4 e dá esse Isso. bug. Mas dessa forma a gente consegue usar o financiamento da Qualitus, porque o leasing é exclusivo para fora da União Europeia. Então a gente não pode fazer o pagamento em euros direto para eles aqui, o passageiro direto, entendeu? A gente tem que fazer todo o recebimento na nossa moeda. E precisa, assim, solicitar o contrato, contratar um leasing para a gente, para a Qualitus, para ter tempo hábil de fazer todo o trâmite 30 dias antes. Isso é muito importante, 30 dias antes da Perfeito, viagem, Chico. porque senão não vai dar Chegamos no tempo. Né? extremo Acho que você da só que a gente vai reforçar ligar isso. aqui com esse slide mesmo, justamente nessa parte que a gente vai entrar em política de cancelamento, é muito importante lembrar que a gente precisa ter esse prazo mínimo, porque toda a documentação vai ser produzida no nome do passageiro. Então, o carro vai começar a ser produzido, a documentação, o emplacamento, tudo vai ser produzido conforme a gente mandar esses documentos para a Peugeot. Então, a gente tem que ter esse período mínimo de 30 dias de antecedência para solicitar, tá bom? O ideal é que seja um pouquinho mais, que assim, a partir de 30 dias já vai ficar um pouquinho mais apertado para eles e a gente tem que fazer esse procedimento com um pouco mais de pressa, tá bom? Mas se não tiver 30 dias, a gente consegue solicitar sem problema nenhum, tá bom? A gente já Perfeito. engata aqui nas políticas de cancelamento. E em tempos normais, na vigente normal, a gente consegue fazer o cancelamento, dependendo do período. Ele tem essa multa de, após a reserva, 150 euros. Se a gente for fazer esse cancelamento 21 dias antes da retirada, sobe para 300. E menos de 21 dias, 800 euros. Daí a documentação já está pronta, o carro já está produzido, então a gente precisa dessa multa para arcar com esses custos, tá bom? A alteração é a mesma coisa. Se a gente, após a reserva do carro confirmar, o pagamento feito tudo certinho, Léo, precisa alterar local de retirada, precisa alterar titular, tem essa cobrança de 150. Se o veículo já tiver registrado, também não tem valor. E, por exemplo, gente, pedimos a documentação por e-mail. Até dia 15 eu preciso dela aqui para poder mandar para a Peugeot. Se tiver atraso nessa documentação, a gente é penalizado aqui também. Então, tem essa multa de 50 euros. Devido à pandemia, Acredito que o Léo tenha tido um problema aqui agora na conexão. Teve sim um probleminha na conexão, mas a gente já estava finalizando a nossa apresentação, ele já explicou como funcionam as políticas de cancelamento, e a gente já tinha quase encerrado. Não se preocupe, Léo, não tem problema. Gente, qualquer dúvida
que realmente vocês tenham, vocês podem enviar no nosso e-mail, no comercial@qualitus.com.br ou no reservas@qualitus.com.br. E esse webinar ele foi gravado e vai ficar disponível lá no nosso link, no nosso webinar, no site da Qualitus, para vocês acessarem novamente quando tiverem dúvidas, tá? E a gente tem sempre enviado as promoções do Leasing Peugeot, tá? A gente, inclusive, tem e-mail marketing para vocês reenviarem para os clientes com o logo da agência. Eu vou compartilhar tudo isso com vocês agora no finalzinho, enviar para vocês todos que participaram do nosso webinar de hoje por e-mail, tá bom? Quero agradecer mais uma vez e fiquem bem. Até a próxima.